Mas se nós colocarmos o Evangelho no centro da nossa vida, nós vamos corar de vergonha quando errarmos. E isso também é cristianismo. É eu chegar para aquela outra pessoa e dizer, eu não sou necessariamente melhor do que você. Aliás, eu ter a humildade e a coragem, que só a fé cristã me capacita, porque o meu Salvador é Cristo, não sou eu mesmo, de eu me aproximar de alguém que não é cristão e dizer, cara, eu admiro você. Você é melhor que eu nessa área aí, nesse ponto. Percebe? Porque ele vai dizer assim, por que esse cara se aproxima de mim sem querer dar uma de que ele é melhor, é o gostosão ou o bonzão? Eu digo, por quê? Porque nós chegamos para ele e diz, porque eu tenho um Salvador, eu preciso de um Salvador. Por que eu olho para Cristo como meu Redentor? Porque eu preciso dele. Eu não sou capaz de produzir na minha própria vida as virtudes maravilhosas ao ponto de dizer, como Chapolin Colorado, sigam-me os bons, né? Eu vou dizer assim, sigam-me os pecadores como eu. Porque ao seguir Cristo, nós vamos melhorando. Cristo vai trabalhando na nossa vida. Eu sei que hoje eu me pareço um pouco mais com Cristo do que parecia ontem, não é? E Ele é o meu Redentor. Esta coerência faz parte do discurso cristão e eu penso que é uma das grandes necessidades que nós temos. Um grande desafio que nós temos certamente é aprender a conviver com pessoas que pensam diferente de nós, que têm crenças diferentes de nós, e que quando você convive com essas pessoas, elas não são necessariamente piores do que nós. Como eu vou anunciar um Cristo para alguém que é assim? Eu vou anunciar o Cristo como um Cristo redentor e saber conviver. Um debate que ele levanta aqui é o seguinte, o pluralismo religioso, tanta religião, enfraquece a fé confessional? Sim ou não? Aí há divergências. Há alguns mais tradicionalistas que vai dizer, olha, esse pluralismo religioso enfraquece a plausibilidade de uma verdade, porque assim, é tantos discursos que as pessoas acabam não acreditando em uma verdade única, e quem fica defendendo uma verdade vai sofrer. Há uma parcela de verdade nesta afirmação. Mas há outros, esses primeiros são os predominantes no continente europeu, no continente americano se vai na linha oposta, né? São chamados teóricos da escolha racional. Ele diz a plausibilidade ofertada do pluralismo religioso oferece às pessoas a capacidade de buscar aquilo que ela precisa. E aí ocorre uma relação de mercado, como nós tínhamos caminhado anteriormente. Aí mais ou menos é o seguinte, nessa lógica, ofereça o melhor produto, não é? É claro que a gente não pode olhar a fé cristã como sendo um produto, não é? A gente não está vendendo religião, nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Mas o ponto que eu gostaria de dizer aqui é aquilo que eu fiquei muito feliz, porque lendo esse autor, aí de novo, eu posso estar sendo arrogante e achando que eu tive essa ideia original, ou o que muito provavelmente ocorreu, como eu já descobri em muitos outros momentos, eu acabei lendo uma outra coisa e percebi que aquela ideia estava lá, eu tinha lido e tinha esquecido que tinha lido daquele cara e achei que era eu que tinha percebido. Ele fala da necessidade de nós trabalharmos em parcerias multiníveis. Gente, eu me lembro que essa ideia ficou mais clara para mim depois que eu estive no Oriente Médio convivendo com a igreja sírio-libanesa e vi alguns outros contextos. Eu acabei desenvolvendo a teoria do bloco pedagógico, que é o quê? Vocês lembram daquele bloco pedagógico, aquele que lida com criança, que você tem um pinozinho e vai colocando uma base maior, depois menor, até que chega de cima bem pequenininho, né? Forma como uma pirâmide, não é isso? Ele pode ser circular, mas pode ser quadrado também. A teoria que eu desenvolvi, e o autor coloca aqui, eu fiquei muito feliz por vê-lo, né? Uma pessoa competente colocando isso aqui, é o seguinte, nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas distintas, com níveis distintos de comunhão. Quanto mais vasta for a nossa relação, mais superficial é. Mas eu tenho que saber que eu não sou chamado por Deus para cortar relacionamentos e estabelecer apenas exclusivamente com aqueles que são da mesma medida que eu sou. Necessariamente nós temos medidas de relacionamento diferentes com as pessoas, mas se nós entendermos isso claramente, vai ter mais tranquilidade e paz no coração para relacionar. Vou ilustrar. Se nós estamos falando de problemas e de demandas universais da humanidade, cabe a associação com todo o ser humano.
A preocupação com o clima, com o desmatamento, com a ocupação indevida do espaço público. Com quem que você vai se associar para lutar estas causas pelo bem comum? Com todo mundo que sofre com isso. Ah, mas não há união entre o crente e o incrédulo. Não há união de comunhão espiritual. Mas há uma união da massa para uma boa causa compartilhada em comum. Percebe? Então, no sentido universal, uma comunhão universal. Qual é o nível dela? Ela é mais superficial. É aquilo que atinge a espécie humana, ou mesmo a criação como um todo. Eu posso e devo ter relação com as pessoas que têm mesma preocupação. Depois se sobe um nível, não é? Um estado que cresce cesseando a religião, cabe uma associação com todo mundo que quer ainda manter o direito religioso, independente da religião. Eu não estou propriamente dizendo que a sua religião é pior do que a minha é melhor do que a sua, dizem que só uma é verdadeira. Não é aqui a hora desse debate. A hora do debate é o seguinte: você ainda quer ir para a sua igreja? Eu quero ir para a minha. Se a gente não se unir, nem eu nem você vai. Então vamos nos unir aqui para que a gente tenha um direito de continuar experimentando nossa religião, não é? Eu indo para a minha, você indo para a sua, e quem quiser mudando de uma para outra. Se assim o quiser, percebe? Não há nenhum problema nisso. Nós estamos lutando contra um estado limitador da experiência religiosa para garantir o direito de tê-la. Quem? Todos que queiram tê-la devem lutar. E aí nós nos associamos. Veja, dá para você ter uma briga um pouco melhor aqui, né? Mais profunda, tal. Aí depois você passa por um outro segmento. Quando a fé cristã começa a ser criticada, ser oposta, ser escarnecida, cabe uma associação com todos aqueles que professam a fé cristã para lutar contra isso. Denunciar. Nós vivemos dias semelhantes. Muitas vezes você vai encontrar escritos, livros, vídeos produzidos por evangélicos e católicos contra preconceitos contra cristãos, que se tende a negar, mas existe. Isso é possível. Não é? Eu mesmo, há 2 anos atrás, ou 3, não me lembro exatamente, participei de uma conferência aqui em Belo Horizonte, uma conferência de conservadorismo. Eu era a voz protestante no meio de outras vozes lá que estavam. Preste atenção, eu não estou falando aqui de ecumenismo, nem de culto, nem de adoração. Estou dizendo de lutar forças para garantir. Isso eu vi lá no Líbano. Como os cristãos são mais ou menos a metade da população, e há uma metade muçulmana muito forte, eles, olha, eles tinham, nas instalações da igreja presbiteriana, ocorriam reuniões regulares da cristandade. Todo mundo que era do segmento cristão, para pensar as estratégias para não serem engolidos pelos outros. Representantes no governo e tudo mais. Era culto? Não, não era culto. Eram reuniões políticas, sociais, pensando a pauta religiosa do país. Percebe? Avancemos um pouco mais. E aí a gente faz o recorte do evangélico dentro do segmento do cristianismo como um todo. Aqui a gente tem um recorte importante porque entra o elemento da fé comum. O evangélico compartilhando a fé comum na suficiência da Escritura, na mediação exclusiva de Cristo, na graça salvadora, me possibilita olhar para esta pessoa e vê-la alcançado pelo evangelho da graça, meu irmão em Cristo, e adorar o mesmo Deus com essa pessoa. Aqui cabe o culto. Ah, isso é ecumenismo? Não. Isso é um culto interdenominacional. Frentes, né? A minha cidade cedia, Campina Grande, o maior movimento evangélico público do Brasil, reunindo mais de 15 mil pessoas por ano, chamado Consciência Cristã, Encontro da Consciência Cristã. Começou logo depois que eu saí de lá. E só foi possível porque os pastores a Organização dos Ministros Evangélicos da Borborema se juntou e disse: a nossa cidade está começando a hospedar movimentos de nova consciência, que era de nova era, se opondo ao cristianismo. A gente não pode deixar isso barato, não. Vamos levantar a bandeira do evangelho, unindo-se às igrejas presbiterianas, batistas, Assembleia de Deus, congregacional e tudo mais, e começou esse movimento que trouxe para o Brasil os maiores preletores do mundo já. Mark Dever, John Piper e tantos outros estiveram lá no interior da Paraíba por causa dessa visão de que nós somos um povo de Deus, percebe? Agora, nós somos iguais? Não. Nós temos diferenças, e algumas grandes.
Essas diferenças grandes nos possibilitam nos associarmos em segmentos por tradição religiosa, reformado, por exemplo, e promover um Congresso da Fiel, Semana da Fé Reformada, editoras que transcendem o limite da denominação, como a editora Cultura Cristã Nossa, que produz material que é usado por muitas outras irmãs de outras denominações. Percebem? Veja que à medida que você estreita o limite, você aumenta no conteúdo. É igual a massa de pizza. Quanto mais você bate e espalha, mais fininha ela fica. Se você concentra, ela fica mais rechonchuda, né? E aí você vai ter até que você chega no ponto da comunhão mais profunda, que é aquela da congregação local. Você tem a denominação e tem a congregação local. Saber transitar nesses níveis é a sabedoria necessária, muito mais nesse mundo plural e diverso que está aqui. Eu não posso pegar nenhum desses recortes e dizer, eu não entro nesse ambiente aqui, ou eu não saio desse círculo aqui. Como se ao invés de ser uma pirâmide ou um bloco pedagógico, fosse um cilindro, né? Tem pessoas que fazem o recorte da sua vida em cilindro. Ele é universalista, todo mundo é igual, toda fé cabe, tudo pode. Ou ele é sectarista, é só o meu grupo, a minha religião, a minha igreja é a única que presta, na denominação, inclusive. Ele fecha o limite. Então, o cilindro não é sábio, nem o platô. A postura apropriada é a escalonada de níveis diferenciados. E assim, queridos, nós somos chamados pela graça de Deus a saber ver, interpretar e viver as diversas relações. O autor, então, propõe no final, ele cita alguns exemplos, ele é europeu, falando da realidade da Europa, do norte, do centro, do sul, de vários segmentos em que, no mundo muito mais diversificado e secularizado, nós cristãos temos que lembrar que nós somos chamados para viver em todos esses níveis. E aí ele nos apresenta exemplos de envolvimento dos cristãos em causas da sua própria sociedade, jovens gregos ortodoxos que foram às ruas de Atenas para limpar a rua com saco lixo, veja, algo produzido pela igreja, não é? No contexto de Portugal, que ele fala de Lisboa, uma igreja da Assembleia de Deus que acolheu muitos imigrantes vindos do continente africano, Moçambique, Angola, e cuidando destas pessoas, especialmente daqueles que tinham problema com droga. Não é? E a igreja cresceu de tal maneira que se tornou visível, e o prefeito da cidade somou esforços e pediu. Isso me fez lembrar uma conversa que eu tive com um colega, eu não vou dizer porque é numa área mais restrita quem e onde foi. Ele disse, olha, tem um colega meu, num país do Oriente Médio, que ele faz um trabalho tão bom de cuidado, de capelania, de carceragem, que quando um muçulmano é preso nesse país, eles ligam para esse pastor missionário e dizem, vem aqui dar assistência a essa pessoa, porque ele está desconsolado, desesperado e tudo mais. Ele não chama um imã, não é? Não é interessante isso, né? Você perceber, a pessoa que conseguiu transitar ao ponto de dizer, eu tenho, pelo amor de Cristo e pela causa de Cristo, um bem a fazer à sociedade, àquele outro, ao ponto dos outros reconhecerem essa expressão e saberem dele se utilizar. E aí o autor encerra apresentando 9 pontos do Comitê de Lausanne para a Evangelização Social. E é com isso que eu vou encerrar o nosso estudo nesta noite. Ele diz, o primeiro, nós temos que retomar a oração na vida pessoal e coletiva. Esse é um outro ponto que vários têm destacado. No mundo em que a instituição entrou em falência, que as pessoas desconfiam do argumento, não é? Nós temos que voltar a lembrar a dependência espiritual de Deus, na nossa própria vida. Vivenciar isso e coletivamente também. Isso em si só é um testemunho que é dado. Segundo, esclarecer o objetivo e a mensagem da evangelização nas grandes cidades, que não é colonização, não é simplesmente eu estou colocando a bandeirinha da minha denominação em cada bairro. O que é o evangelho? É Deus alcançando pecadores em Cristo Jesus para si mesmo, né? O meu propósito é comunicar a graça de Cristo Jesus para pecadores que somos todos que tem. Terceiro, promover cooperação bíblica e prática entre igrejas e cooperação entre igrejas e grupos para-eclesiásticos. Nos grandes centros, isso acaba se tornando mais difícil porque a gente fica quase que autossuficiente, né? A nossa dinâmica e tudo mais. Eu que estive na realidade de campo missionário transcultural, é quase impossível você viver essa realidade sozinho. Você vai morrer.
É preciso saber minimamente dialogar com outros e ter essas relações. Quarto, reverter o derrotismo cristão pela renovação de igrejas estagnadas e chamando os cristãos de volta às cidades. A cidade não é de Satanás, não. Não é? Então, assim, o que são igrejas estagnadas? Não tem a ver com ser tradicional e estar morto, não. Tem a ver com tradicionalismo, é outra história, né? É gente que está na tradição, mas nem mesmo acredita naquilo que dá. Vamos renovar, vamos resgatar o nosso tesouro, trazer de volta, né? Quinto, restaurar uma atmosfera de comunhão familiar na igreja urbana. Gente, como isso é importante. Numa época de desagregação familiar, de tanta desestruturação, imagina o impacto na sociedade se nós, como cristãos, começássemos a focar mais a família e abrir nossa casa para receber outras famílias também, para junto buscarmos a Deus e sua orientação. Este é o ponto que coloca. Recuperar a credibilidade para a mensagem por meio da identificação com as necessidades sociais e intelectuais das pessoas e da resposta a elas. Ou seja, onde essa pessoa está na sua vida, em que ponto da sociedade, qual o seu nível de compreensão e falar de uma maneira sensível a ela. Sétimo, pesquisar na cidade pessoas escondidas, ministérios existentes e as forças que a formaram, históricas, atuais, especialmente o lugar e o poder da mídia de massa. O que ele está dizendo é, quais são os bolsões que não estão ouvindo a mensagem cristã aqui? Nós conseguimos, veja, normalmente a gente pensa na favela, né? A igreja evangélica tem 2 segmentos que ela não consegue alcançar, como um todo, igreja evangélica como um todo, não estou falando especificamente a presbiteriana, não. Os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos. Os extremos da sociedade são bolsões inalcançados. Por razões distintas, há um isolamento muito grande do restante da sociedade. Planejar o despertamento treinando obreiros para a cidade, para esta vida, né? Para vivermos essa vida. E, por fim, permear toda a estrutura municipal para a transformação de pessoas e estruturas sociais. Como cristãos, estarmos presentes na vida da sociedade, buscando o seu bem, querendo o seu bem e vermos cada cidadão como um agente de Deus no lugar que está. Eu sei que isso parece utópico, não parece? Quando olho assim, eu confesso, na minha própria vida, no meu ministério, há uma distância muito grande de ver isso. Eu tenho o privilégio de poder viver da palavra, do ministério da palavra e me desgastar nisso. Eu tenho um prazer nisso. Mas eu confesso que quando me deparo com realidades como essa, e realidades outras que a gente vai experimentar também, que são ditas aqui, e vamos voltar a experimentar pela graça de Deus no trabalho transcultural, isso me faz lembrar que o mundo é a seara, como disse o Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja a seara. A seara está branca. Os trabalhadores são poucos. Nós, pastores, somos... Eu não estou falando isso em tom de queixa, né? Apenas de constatação. Nós somos drenados pela estrutura eclesiástica porque há uma demanda eclesiástica muito forte. E eu gosto de me dedicar ao trabalho disso, não há nenhum problema nisso. O ponto é que se nós acharmos que tudo que a gente tem para fazer é dentro das 4 paredes, a gente fica ineficaz no cumprimento da missão. Percebem? Que Deus nos dê graça para enxergarmos o campo como ele é. Como diz a Escritura Sagrada, e eu termino com a leitura desse texto que eu tinha separado, Mateus 9, 35, falando do ministério de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus vai onde o povo está, vendo onde eles estão, como eles estão, com o evangelho do reino e com o seu poder de alívio da dor que o povo está sentindo como Messias.